Capítulo 5. A juventude de Cristo, quando ele atingiu os 12 anos. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. É muito significativo que o silêncio que envolve os primeiros 30 anos da vida terrena de Nosso Senhor seja rompido apenas uma vez, e justamente para registrar um incidente ocorrido quando ele tinha 12 anos de idade. Lucas 2, versículos 42 a 51. Esse incidente, relatado por Lucas, é a única porção escrita autêntica de uma história que de outra forma seria mantida apenas em forma oral. Por que teria o Espírito Santo escolhido esse único episódio dentre tanta riqueza de material existente? Essa distinção ressalta sua importância, pois é somente aqui que nos é fornecida alguma indicação do que acontecia em sua mente à medida que se aproximava da adolescência. Como já informamos, aos 12 anos, os meninos judeus ultrapassavam a linha divisória entre a infância e a juventude. Ao tornar-se então um filho da lei, ele tomou para si mesmo as responsabilidades religiosas que até então cabiam a seus pais. Agora, ele tinha de observar a lei cerimonial e tinha de participar das festas anuais em Jerusalém. Quando atingiu essa idade, Jesus, juntamente com os pais e amigos, fez sua primeira viagem para observar a festa da Páscoa em Jerusalém. A viagem a Jerusalém. W. Robertson Nicoll descreve de forma vívida uma peregrinação típica a Jerusalém. No caminho deles havia animais selvagens e bandidos. Como meio de defesa, mantinham-se juntos e, enquanto viajavam, cantavam, provavelmente, os 15 salmos depois do Salmo 119. Entre as tribos árabes, provavelmente cantavam Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Salmo 120, versículo 5. Quando se viam livres dos bandos de inimigos, possivelmente cantavam Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Salmo 124, 7. Quando viajavam em alegre harmonia, cantavam como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Jesus participava desses cânticos e entendia seu significado. Quando divisavam Jerusalém e os peregrinos gritavam, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 121, 1. Quando a visão do grande templo branco na elevação da rocha chegava até ele, quais não teriam sido os seus sentimentos? Para o rapaz da vila, as torres brilhantes, as vastas multidões de povo na casa do seu pai, com os sacerdotes que oficiavam, os altares fumarentos e o incenso que acendia, tudo isso deve ter sido uma experiência empolgante, mas que o levava à reflexão. Participar das cerimônias sagradas da Páscoa, nesses recintos sagrados, deve ter produzido nele um solene efeito. Sem dúvida, essa visita foi um importante divisor de águas na sua vida e marcou época na intensificação da sua percepção do que entre ele e o seu Deus havia um relacionamento singular, diferente de qualquer outro entre os homens. Ele deve ter se deleitado com os ensinos dos doutores e sábios da lei, que vinham do Sinédrio para ensinar informalmente o povo nas imediações do templo. A aflitiva descoberta. Acabada a festa, as multidões começaram a viagem de volta, e entre eles José e Maria e tudo indicava, também Jesus. Como era costume que os jovens peregrinos viajassem e dormissem todos juntos, José e Maria não se preocuparam por não verem o filho ao seu lado. Mas a despreocupação deu lugar à profunda ansiedade, quando à noite não conseguiram encontrá-lo entre os seus companheiros. Eles tinham viajado para casa pensando, estar ele entre os companheiros de viagem. Lucas 44. Nunca antes ele lhes tinha causado um momento sequer de ansiedade, e tal era a sua confiança nele que o fato de não vê-lo
entre os viajantes não lhes tinha trazido nenhuma preocupação. Isso nos mostra que ele deve ter gozado de grande liberdade na infância. Muitos pais não teriam permitido que os filhos ficassem longe do seu olhar vigilante. Não é difícil imaginar a agonia de José e Maria, à medida que passava o tempo sem conseguirem localizá-lo. Teria acontecido algum incidente? Teria ele adoecido? Teria alguém atentado contra a vida dele? Teria Maria, por negligência, falhado na sua sagrada obrigação? É à luz de todos esses fatores, que geraram profunda ansiedade, que devemos entender a primeira palavra de reprovação que ela jamais dirigiu a ele. Deve-se reparar, porém, que a palavra que ela usou ao dirigir-se a ele foi uma palavra terna, vinda do coração materno. Filho, por que fizeste assim conosco? Lucas 2,48. A resposta enigmática. Provavelmente, para surpresa de sua mãe, ele não lhe deu a esperada explicação, nem pediu as esperadas desculpas. Em vez disso, ele, com gentileza, mas de modo firme, a fez voltar ao limite que ela estava ultrapassando. Por que me procuráveis? Foi a sua resposta. Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Lucas 2,49. Dessa forma, ele deu a entender que havia menos razão para eles se admirarem por ele ter ficado para trás, do que ele admirar-se porque eles o estavam procurando. A própria maneira com que ele contrapôs a expressão meu pai às palavras de Maria, teu pai, indicou a clara convicção de que Deus era de forma singular o seu pai e que ele, de forma silenciosa mas educada, negava qualquer relacionamento humano com José. Tem sido sugerido que nessa sua primeira visita ao templo, talvez Maria lhe tenha contado o segredo de sua infância. Isso não seria inconsistente com as suas palavras nessa ocasião. Os 7 dias da festa pascal tinham sido muito poucos para sua alma faminta e mente inquiridora. Já nessa ocasião, o zelo da casa do seu pai o consumia. João 2,17. Seu verdadeiro lar não era a casinha simples de Nazaré, mas ali no meio da adoração e dos rituais do templo. Atendendo ao chamado interior que lhe crescia mais e mais no espírito, ele decidiu permanecer para aprender mais dos líderes religiosos daquela época. Eu devia estar na casa de meu pai, ou tratar dos negócios de meu pai. Foi em atenção à compulsão filial que ele permaneceu no templo, e ele tinha de obedecer ao chamado do Espírito em seu interior, mesmo com o risco de ser mal compreendido por aqueles a quem ele amava ternamente e a quem ele até aquele momento tinham prestado obediência incondicional. Quando Jesus sentou-se entre os doutores da lei, ouvindo-lhes as palavras, houve oportunidade de apresentar-lhes as suas perguntas, pois a forma de ensino dos judeus era principalmente catequética e havia ampla liberdade de fazer perguntas. Talvez tenha sido durante esse intercâmbio que Jesus tenha recebido as primeiras informações das tradições dos anciãos, as quais ele mais tarde condenou. A sua sabedoria era tão notável, tão extraordinárias as suas simples observações, tão perspicazes as suas perguntas, que todos que o ouviam se admiravam. Isso não era precocidade, uma mente mais madura do que a sua idade cronológica, mas era algo de qualidade muito mais elevada, uma mente cheia de sabedoria do alto, mas completamente despretensiosa e apenas faminta de aprender. Ele podia, afinal, aliviar o coração e conseguir respostas aos efervescentes problemas que lhe enchiam a mente em Nazaré. Se os rabinos pensavam que tinham descoberto um dos grandes rabinos do futuro, não estavam enganados. José e Maria o encontraram onde deveriam tê-lo procurado em primeiro lugar, na casa do seu pai, envolvido nos negócios do seu pai. E quanto a nós, onde nos procurariam primeiro os nossos familiares e amigos? O que aconteceu depois disso? Jesus tinha chegado agora à maior crise da sua vida.
Qual seria sua atitude quando retornasse ao seu lar em Nazaré? Lucas, nas simples palavras, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso, Lucas 2,51, resume o trabalho de Jesus até o seu batismo. Ele viveu da infância até a maturidade, demonstrando obediência filial tanto a seus pais terrenos como a seu Pai celestial. Aqui, desce a cortina sobre a infância, a juventude e os primeiros anos da idade adulta do Filho do Homem. Parecia um anticlímax, mas na realidade foi um grande avanço. Começaram ali 18 anos de disciplina oculta e treinamento, durante os quais ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Em casa, ele aprendeu o hábito de negar a si mesmo e a obedecer de forma absoluta, Hebreus 5,8, que caracterizava a sua atitude para com seu pai, e culminou na morte na cruz. O Filho do Homem, dessa forma, estabeleceu um padrão para os jovens cristãos em seu relacionamento com os pais. Não há nenhum benefício em especular sobre a época em que Jesus se tornou pela primeira vez consciente do fato de ser Filho de Deus em sentido único e que tinha uma função messiânica para cumprir. James Stalker diz: "Não posso nem pensar que ele em algum tempo não soubesse o que seria o seu trabalho neste mundo. Alguns afirmam que ele tinha essa consciência quando bebê no seio da sua mãe. Outros dizem que ele começou a entender quando visitou o templo pela primeira vez. Mas onde as escrituras silenciam, é sábio abster-se das especulações. Há certas coisas que conhecemos. Sabemos que ele era tão divino quando bebê, quanto por ocasião de ascender ao trono celestial. Sabemos que aos 12 anos ele tinha consciência de ser, num sentido único, o Filho de Deus. Não temos como saber, nem mesmo temos necessidade de saber, se ele recebeu a revelação do mistério da sua manifestação terrena enquanto estudava as Escrituras, pelo testemunho do Espírito que na vida dele jamais foi entristecido. Basta dizer que aos 12 anos ele sabia que Deus era seu Pai e que ele era o seu servo e filho. As cangas que ele fez eram adequadas, porque o homem que as projetou também era um artesão. Os fardos que os bois levavam eram leves. À noite, ao deitar na cama, ele não temia que algum animal seu se irritasse em algum estábulo por algum machucado sem precisão. As doutrinas de um homem podem ser exatas e boas, mas se ele falha no prumo e na linha, no cuidado ao se expressar, adequando ao que expõe e falha na precisão do esquadro, com certeza, algum pescoço mostrará as marcas da sua falta de habilidade. Autor desconhecido.